Apareçam para mim, gente. Então, vamos lá. Ó, nós vamos fazer 4 questões. Oi, Júlia e Ângelo. Oi, prof. Oi, vida. O Eduardo está conectando ainda, né? Guilherme, Júlia, Gabriele, Ana Beatriz, Giulia e Pablo Juan. Bora lá. Acharam a prova aí? São 4 questões dessa daqui, Colégio Militar do Rio de Janeiro, 2016-2017, e 8 questões da próxima prova, beleza? Vamos lá? Então, vamos lá. Gaiolas ou asas? Pode falar. Essa é a primeira questão da prova de sábado. Sim. Sim, isso mesmo. Tá bom, muito obrigada. Há escolas, olha só, esse texto é muito legal. De quem que é esse texto? Rubens Alves, Gaiolas ou Asas. Super interessante. Há escolas que são gaiolas e há escolas que são asas. Escolas que são gaiolas existem para que os pássaros desaprendam a arte do voo. Pássaros engaiolados são pássaros sob controle. Engaiolados, o seu dono pode levá-los para onde quiser. Pássaros engaiolados sempre têm um dono. Deixam de ser pássaros, porque a essência dos pássaros é o voo. Escolas que são asas não amam pássaros engaiolados. O que elas amam são pássaros em voo. Existem para dar aos pássaros coragem para voar. Ensinar o voo, isso elas não podem fazer, porque o voo já nasce dentro dos pássaros. O voo não pode ser ensinado, só pode ser encorajado. Legal, né, esse texto? E diz que tem dois tipos de escola, né? Escola gaiola e escola que ensina a gente, né? A voar. A ter, exatamente. Então, vamos lá. A 17ª questão, que é a primeira de vocês, tá? Na passagem, existem para dar aos pássaros coragem para voar. Ensinar o voo, isso elas não podem fazer. A substituição das expressões sublinhadas pelos pronomes pessoais correspondentes respeita a norma padrão em... Então, vamos lá, hein, gente? Vamos lá. Deixa eu pegar uma cor aqui mais escura. Tá. Olha, então vamos pegar as palavras que estão, né? Os substantivos, na verdade. Os substantivos que estão sublinhados e vamos colocar pronomes. Que tipo de pronome? Pessoal. Então, olha só, né? Na passagem, olha só, existem para dar aos pássaros. Como que ficaria colocando a ênclise, o pronome? Como é que ficaria? Para dar-lhes, para dá-los, para dar-lhe, para dá-lo, dão-no. Dar-lhe. Dar-lhe. Dar-lhes. Com S no final. Então, isso que eu ia perguntar. Eu já ia perguntar. Os pássaros aqui, ele está no singular ou no plural? No plural. Plural. No plural. Então, né? São muitos pássaros. Então, dá-lhe é para o singular, ok? Então, já está fora, né? Aí eu fico pensando assim, tá? Eu não sei direito qual pronome vai ser. Não sei se é lo ou se é lhes. Mas eu sei que ele precisa estar no Plural. plural. Então, já risco aqui, ó, o de baixo, lo e no. Por que eu risquei, hein, professora? Porque eles estão no singular. A garota, muito bem. Muito Você bem. está na primeira questão? Tô. Muito Ô, bem, prof, vida. essa primeira questão é a última da prova 52. É a última? É a última da prova 52. Depois alguém pode ir anotando o gabarito para mim?
Depois a gente vê certinho na ordem lá. Eu anoto, Coloca- prof. Eu anoto. Obrigada, Guilherme. Obrigada. Coloca assim, ó. Já tô anotando, prof. Também já tô Valeu, anotando. valeu, vida. Então, coloca assim, ó. Colégio Militar do Rio de Janeiro, 1617, questão 17, tá? Vocês entenderam aí como que a gente faz prova? Vocês entenderam aí por que a gente já eliminou a C, a D e a E? Sim, né? Beleza. Coragem para voar. Ensinar o voo. E aí, hein? Ensiná-lo. Ensiná-lo, muito bem. Então, olha aqui. Ensiná-lo, certo? Ensiná-lo. Esse lo é quem, hein, gente? Eita, minha letra tá ruim, hein? Esse lo é quem? Os alunos? O lo aqui, ó. Esse lo é quem? O voo. Muito bem, o voo. Então, para dar aos pássaros, eu colocando o pronome, vai ficar como? Dar-lhe. Dar-lhe. Muito bem. Então, 17ª letra A, ok? Tudo bem até aí? Vamos caminhar. Uhum. Maravilha. Agora aqui, ó, vamos ao texto, né? Como escola não é assunto só de livros e jornais, terminamos com uma canção que você provavelmente já ouviu, em que se destaca um eterno companheiro de quem estuda seu caderno. O caderno, Toquinho. Vamos lá, ó. Sou eu que vou seguir você, do primeiro rabisco até o beabá. Aparece para mim, por favor, Giulia, Cauã, Isadora, Eduardo. Vou começar de Professora, novo. deixa eu só terminar de comer, aí eu Tá apareço. bom, vida, com certeza. Sou eu que vou seguir você, do primeiro rabisco até o beabá. Em todos os desenhos coloridos vou estar. A casa, a montanha, duas nuvens no céu e um sol a sorrir no papel. Sou eu que vou ser seu colega, seus problemas ajudar a resolver, te acompanhar nas provas bimestrais, você vai ver. Serei de você confidente fiel. Se seu pranto molhar o papel, sou eu que vou ser seu amigo. Vou lhe dar abrigo, se você quiser. Quando surgirem seus primeiros raios de mulher, a vida se abrirá num feroz carrossel e você vai rasgar meu papel. O que está escrito em mim, comigo ficará guardado. Se lhe dá prazer, a vida segue sempre em frente. O que se há de fazer? Só peço a você, aqui, tá vendo que teve um erro de digitação, que saiu tudo junto, né? É separado. Só peço a você um favor, se puder. Não me esqueça num canto qualquer. Vocês se lembram dessa música? Vocês conhecem essa música? Sim, professora. Eu Eu não lembro. conheço. Eu Eu conheço. lembro. Professora. A professora passou acho que no quarto ano já. Mas eu não lembro. Essa música é muito bonita. Então vamos lá. Ó, Vai pra... 18ª, ok? Depois a gente vê qual é a da prova, tá? Assim como um poema, a letra da música é marcada pela presença de ritmo e de um eu lírico, ou seja, a voz do texto. Ok, Eduardo, sem problemas. Na canção O Caderno, o eu lírico se dirige a uma interlocutora com a intenção de, ó, certo? O eu lírico se dirige à interlocutora com a intenção de. Lembrá-la da importância de ler, olha, tá vendo aqui, ó? O caderno, ele tá dizendo para ela que ele é um amigo dela eterno, né, ó? Sou eu que vou seguir você do primeiro rabisco até o beabá. Em todos os desenhos coloridos vou estar. A casa, a montanha, as duas nuvens no céu. Sou eu que vou ser seu colega. Seus problemas eu vou ajudar a resolver, eu vou te acompanhar nas provas.
serei seu confidente fiel se você molhar o papel. O que ele está dizendo? Se você estiver triste, por exemplo, e você começar a escrever algum poema, ou mesmo desenhar, e se você estiver triste e molhar o papel, ó, se você começar a lagrimar, ele está dizendo, olha, eu sou seu caderno, seu amigo fiel, né? Tá bom? Então, bora lá. Então, na canção O Caderno, o eu lírico se dirige a uma interlocutora com a intenção de lembrá-la da importância de ler, dizer que estará sempre ao lado dela, despertá-la para sua vocação artística, prometer solução para os seus problemas ou ajudá-la com seus amores na vida adulta. Quem mais? Dizer que está sempre do lado dela. Aham. Ele tá Alternativa B. falando que, exatamente, alternativa B. Ele não vai, né? Ele está dizendo, olha, eu sou seu amigo, né? Sou seu amigo, o que você escrever ficará guardado. Tem melhor amigo que esse? Bora lá. 19, questão 19. Numa das mudanças de fase da vida da menina, quando surgirem seus primeiros raios de mulher, o eu lírico afirma que a vida se abrirá num feroz carrossel. No contexto da canção, a expressão feroz carrossel significa diversões perigosas para uma criança? Então, olha só, vamos voltar lá. Ó. Vou lhe dar abrigo se você quiser. Quando surgirem seus primeiros raios de mulher, a vida se abrirá num feroz carrossel e você vai rasgar meu papel. O que está escrito em mim, comigo ficará guardado. Então, olha só. Ele quer saber no contexto, né? Então, assim, tem que seguir o que está escrito, de acordo com esse contexto aí. A expressão feroz carrossel significa que, letra A, diversões perigosas para uma criança, conquistas incentivadas pela família, incertezas sobre a futura profissão, desafios novos diante do mundo, convívio com falsas amizades. Qual dessas vocês acham que significa feroz carrossel? Letra D de dado. D de dado. Muito bem, exatamente. Ele está falando aqui, né? Olha, você, seu amigo, diante dos desafios, né, do mundo. Ele não está falando sobre diversões perigosas e nem conquistas incentivadas pela família. Ele não falou de futura profissão e também não falou de convívio com falsas amizades. Concordam? Maravilha, estão indo bem. 19, letra D de dado. 20. Além das variações de tempo, o verbo expressa diferentes modos, lembra? Os modos do verbo, que representam ações ou acontecimentos segundo o ponto de vista de quem fala. A forma verbal usada no modo subjuntivo. Ele quer saber, ó, qual é a forma verbal que está no modo subjuntivo. Prof, o que é um modo subjuntivo? Essa questão, ela é uma questão de quem, gente? De qual gênero, qual tipo de questão? Ela é de interpretação de texto? Não. Não. Ela é de quê? Gramática. E vocês têm que saber o quê? As classes gramaticais? Não, Quando Os ele fala modos? os modos, ele está em qual classe gramatical? Quais são os modos verbais? Já dei a dica, né? Qual classe gramatical que a gente está falando aqui? Verbo. Verbo. Muito bem, verbo.
Então, vamos falar de verbo. Então, tem que estudar o quê? As classes gramaticais, né? Então, bora lá. Verbo. Quais são os modos do verbo? Quem pode me dizer? Quais são os modos do verbo? Vocês já deram isso, que eu sei. A gente já estudou, mas a gente não lembra. Passado, presente e futuro? Isso é tempo. Isso é tempo verbal, né? Tempo. Indicativo, subjuntivo e... Falta um. Indicativo. Muito bem, garota. Isadora. Então, eu tenho 3 modos, né? 2, 3. A Isadora falou o modo indicativo, muito bem. O modo indicativo. O modo o quê? Subjuntivo. E ele já está pedindo lá, né? Imperativo. Modo Imperativo. subjuntivo, muito bem. Eu sabia que vocês iam falar para mim. E o modo imperativo. Imperativo. Olha só, gente. Professora quer saber, porque a questão está pedindo, qual a característica de cada modo desse? É isso O que a modo, questão está pedindo. o modo Pode indicativo não é que dá tipo uma indicação e o imperativo é que dá uma ordem. Isso eu sei, Muito mas bem. Então, vamos subjuntivo eu não usar sei. essa parte última que E você o falou. subjuntivo, talvez. Então, vamos usar a última parte que a Júlia falou. Foi muito boa. O modo imperativo é aquele verbo, aquele estilo, né? Que dá uma ordem. Esse é o imperativo. Então, quando eu falo assim, ou a mãe de vocês fala assim, veste o casaco. Está frio. Veste o casaco, está frio. Então, esse verbo que vem aqui, ó, é um verbo, vista você, né? Ou assim, ó, peraí, só um pouquinho. Não vá à festa. Não vá à festa. Que eu vá, que tu vás, que ele vá. Não vá à festa. Está tarde. Beleza? A mãe da gente está falando aqui, ó. Tá. Não vá. Esse verbo, ele está indicando uma... Qual é a característica dele? A Júlia falou. Ordem. Uma ordem. Então, todo verbo que indica uma ordem, eu já sei que ele é de qual modo? Imperativo. Imperativo. Certo? Tá. Beleza. Qual a característica? Quando a mãe fala, né? Quando as nossas mães, e a minha também, quando elas falavam assim, não faça isso, não faça aquilo, é porque elas estão o quê? Nos protegendo. Né? Concordam? E as mães nos cuidam, por isso que elas usam o verbo no modo imperativo, certo? Porque elas nos amam, beleza? Então, vamos lá. Beleza. Modo indicativo. Qual é a característica desse modo? Indicar algo? Ó,
o indicativo, ele tem os tempos presente, passado e futuro, certo? O presente é assim, ó. Eu canto. Tá? Passado. Eu cantei. Desculpa. Eu cantei. Futuro Ou eu eu cantarei. cantava. Ou eu cantava, né? Ou eu cantara. Olha só. E o futuro é eu cantarei, beleza? Olha só. Eu cantarei amanhã. Por que eu estou botando todos os tempos aqui? Porque eu quero dizer uma coisa sobre o modo indicativo. Estamos falando do modo indicativo, tá? Esse modo indicativo é um verbo que está me dando certeza ou dúvida. Eu canto hoje. Eu cantei ontem. Certeza. Eu cantar. Ah, muito bem, garota. Eu cantava quando eu era criança. Eu cantara há 2 dias atrás. Eu cantarei amanhã. Olha, tá vendo? Isso aqui é amanhã, mas ele está dizendo que ele vai com Certeza. certeza. Então, todo verbo que tiver a certeza, mesmo que seja amanhã, por exemplo, se eu estou prometendo uma coisa, né? Olha, amanhã eu irei à sua casa. É dúvida ou é certeza? Certeza. Certeza. Beleza. Então, o modo indicativo é aquele verbo que está me dando o quê? Certeza. Certeza. Então, um indica certeza, o outro indica ordem, e o modo subjuntivo indica o quê, hein, gente? Modo subjuntivo. Modo subjuntivo. Questão de gramática essa, né? É presente. Presente. Passado. Futuro. Do modo indicativo. Presente. Que eu cante. Passado. Se eu cantasse. Futuro. Quando eu cantar. Esses são os tempos e as conjunções do verbo no modo indicativo. Ó. Que eu cante, se eu cantasse, quando eu cantar. Agora me falem aí vocês. Esses verbos estão dizendo certeza ou tem uma certa dúvida aqui neles? Tem certa dúvida, é uma Tem incerteza. certa dúvida. É, Se olha, ele principalmente cantasse. aqui, ó, se eu cantasse, todo mundo ia correr. Entendeu? Ó, quando eu cantar, desculpa, quando faltou o R aqui. Quando eu cantar, então é certeza que eu vou cantar? Não. Não. Eu estou diante de Dúvida. Então, agora que vocês já sabem as características de cada um, vocês que vão me dizer na questão 20. Então, vou escrever aqui, ó, dúvida, certo? Então, um é certeza, o outro é dúvida e o outro é ordem. Então, agora vocês vão me falar qual é o verbo que está no modo subjuntivo aí. Quando surgirem? Quando surgirem. Quando surgirem. Olha só. Gostei, acertaram. Maravilha, tá vendo como vocês estão fazendo a prova, não sou eu? Quando surgirem, já surgiu, gente, é certeza? Não. É dúvida? É se surgirem. Sim. Se, né? Se surgirem, quando surgirem, então isso aqui é dúvida, então essa é a certa. Eu vou lhe dar abrigo, é dúvida ou é certeza?
É certeza que ele vai Certeza. dar. Certeza. Então, não é modo subjuntivo. Esse é modo qual? Indicativo. Muito bem. Quem falou foi Júlia ou Ângelo? O que está Júlia. escrito em mim? Está escrito, está escrito. É dúvida ou é certeza? Certeza. Te Certeza. acompanhar. Vou te acompanhar nas provas. É dúvida ou é certeza? Certeza. Certeza. E você vai rasgar meu papel. É dúvida? Não, é É certeza. 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 Então, já aprenderam, né? Então, essa aqui, letra A. Então, anotem aí para mim, 20ª letra A, beleza? Vamos mudar de prova, galera? Vamos. Vou buscar outra prova. Só um minutinho, tá? Tô gostando de ver vocês, hein? Descartar. Agora, gente, espera aí que eu tô perdida. Acho que é essa aqui. 36. É essa aqui. Eu tô compartilhando, gente? Uhum. Sim. Deixa eu ver. Bora lá. Gente, tô gostando de ver vocês, hein? Utilidade dos animais, não é essa? Essa sim. Quer ver? Ó. Não, se Essa não me engano, é essa. Essa sim, essa prova é engraçada. Cadê? É essa? Não, peraí. Não, não é essa aqui. É utilidade dos animais, né? Então, olha, peraí, rapidinho. Colégio Militar do Rio de Janeiro, 2017-18. Peraí que eu vou achar. 17-18. Não, para. É essa aqui. Puxa. 17, Colégio Militar. É essa. Olha, tá até feita. Mas eu vou apagar tudo para ninguém colar. Bora Eu vi. lá. Mas não tem jeito de gravar. Bora lá. O prof tá apagando. Professora, então essa da prova aí é a prova de sábado, é a 53. Sim. Mas Ou essa ela só é vamos só a fazer as continuação? primeiras. É a continuação. Essa aqui, a prova de tá. sábado foi 4 daquela e 8 dessa, para dar 12, beleza? Beleza. Texto 1, prova do Colégio Militar, né? 2017-2018. Texto 1. Vamos lá, galerinha. Esse texto é bem engraçado, né? Vamos lá. Em 2017, completam-se 30 anos da morte de um dos mais importantes escritores brasileiros, Carlos Drummond de Andrade. Ele deixou uma extensa obra, entre poesia e textos em prosa, como a crônica a seguir, publicada em 74. Desde então, muitas coisas mudaram em relação ao assunto desta prova, como a proibição da caça de animais silvestres e o uso de animais em espetáculos de circo. Mas outras que ainda são praticadas nos levam a pensar que ainda temos muito que aprender. Queremos convidá-lo a refletir sobre o tema dessa prova, a comida saudável que respeite o meio ambiente e o bem-estar dos animais, com a palavra, o grande poeta. Então, vamos lá. Da utilidade dos animais. Terceiro dia de aula, desculpa se a professora ri, tá? Bora lá. Terceiro dia de aula, a professora é um amor. Na sala, estampas coloridas mostram animais de todos os feitios. É preciso querer bem a eles, diz a professora, com um sorriso que envolve toda a fauna protegendo-a. Eles têm direito à vida, como nós. E, além disso, são muito úteis. Quem não sabe que o cachorro é o maior amigo da gente? O cachorro faz muita falta. Mas não é só ele, não.
A galinha, o peixe, a vaca, todos ajudam. Aquele cabeludo ali, professora, também ajuda? Aquele é o iaque, um boi da asa central. Aquele serve de montaria e de burro de carga. Do pelo se fazem perucas bacanas. E a carne dizem que é gostosa. Mas, professora, se serve de montaria, como é que a gente vai comer ele? Olha, tá vendo que tem um erro aqui na fala do guri? A gente não escreve comer ele, tá, gente? Só para dar a dica aí. Como é que a gente vai comê-lo? Muito bem, Isadora, gostei. Bem, primeiro serve para uma coisa, depois para outra, vamos adiante. Desculpa, professora. Fala assim, não quero saber dessa pergunta. Ó, bem, primeiro serve para uma coisa, depois para outra, vamos adiante. Esse é o textugo. Se vocês quiserem pintar a parede do quarto, escolham um pincel de texugo. Desculpa, a professora falou errado. De texugo. Parece que é ótimo. Ele faz pincel, professora? Quem? O texugo? Não. Só fornece o pelo. Para pincel de barba também, que o Arthurzinho vai usar quando crescer. Arthurzinho objetou que pretende usar barbeador elétrico. Além do mais, não gostaria de pelar o texugo, uma vez que devemos gostar dele, mas a professora já explicava a utilidade do canguru. Bolsas, malas, maletas, tudo isso com o couro do canguru dá pra gente. Não falando da carne, canguru é utilíssimo. Vivo, professora! A vicúnia que vocês estão vendo aí, produz é maneira de dizer, ela fornece, ou por outra, com o pelo dela nós preparamos ponchos, mantas, cobertores, etc. Depois a gente come... Desculpa, gente. Esse texto é engraçado. Depois a gente come a vicúnia, né, professora? Daniel, não é preciso comer todos os animais, basta retirar a lã da vicúnia, que torna a crescer. A gente torna a cortar. Ela não tem sossego, tadinha. Vejam agora como a zebra... Desculpa, gente. Vejam agora como a zebra é camarada. Trabalha no circo e seu couro listrado serve para forro de cadeira, de almofada e para tapete. Também se aproveita a carne, sabe? A carne também é listrada? Pergunta que desencadeia riso geral. Não riam da Beth, ela é uma garota que quer saber direito as coisas, querida. Eu nunca vi carne de zebra no açougue, mas posso garantir que não é listrada. Se fosse, não deixaria de ser comestível por causa disso. Ah, o pinguim. Este vocês já conhecem, da praia do Leblon, onde costuma aparecer trazido pela correnteza. Pensam que só serve para brincar? Estão enganados. Vocês devem respeitar o bichinho. O escrever... Gente, alguém quer ler? A professora está rindo muito. Prof, posso ler? Mas posso terminar? Pode, Júlia. Yeah. Vai, é daqui, ó. O excremento. Não sabem o que é? O cocô do pinguim é um adubo maravilhoso. Guano rico em nitrato. O óleo feito da gordura do pinguim. A senhora disse que a gente deve respeitar? Claro, mas o óleo é bom. Do javali, professora, duvido que a gente lucre alguma coisa. Pois lucra o pelo das escovas de ótima qualidade. E o castor? Pois Quando voltar tá a falando moda do castor chapéu agora, para... tá? Que é, prof? Tá falando do castor, tá? Vai. Tá. Pois quando voltar a moda do chapéu para os homens, o castor vai prestar muito serviço. Aliás, já presta com a pele usada para agasalhos, o que se pode chamar de um bom exemplo. Eu, hein? Dos chifres do rinoceronte, de lá, você pode encomendar um vaso raro para o living da sua casa. Do couro da girafa, Luiz Gabriel pode tirar um escudo de verdade, deixando os pelos da cauda para Teresa. Fazer um bracelete genial. A tartaruga marinha, meu Deus, é uma utilidade que vocês não calculam. Comem-se os ovos
e toma-se a sopa. Uma delícia! O casco serve para fabricar pentes, cigarreiras, tanta coisa. O biguá é engraçado. Engraçado? Como? Apanha peixe pra gente. Apanha e entrega à professora. Não é bem assim. Você bota um anel no pescoço dele e o biguá pega o peixe, mas não pode engolir. Então você tira o peixe da goela do biguá. Bobo que ele é. Não, é útil. Ai de nós se não fossem os animais que nos ajudam de todas as maneiras. Por isso eu digo, devemos amar os animais e não maltratá-los de jeito nenhum. Entendeu, Ricardo? Entendi. A gente deve amar, respeitar, pelar e comer e aproveitar bem o pelo, o couro e os ossos. Ai, obrigada, Júlia. Esse texto é engraçado, né? Carlos Drummond de Andrade, esse escritor nosso, ele era um gênio. Vamos lá. Então, a professora queria cuidar dos animais, mas ela comia todo mundo, pelava todo mundo, e de todos eles ela fazia alguma coisa. Era chapéu, pente, casaco, e os bichos não tinham sossego. Né, Pablo? Bora lá. Primeira questão. Explicando o que considera a utilidade dos animais, a professora responde à pergunta de um aluno sobre o iaque, um boi da Ásia Central. Quando afirma vamos adiante, na linha 10, ela pretende, olha só, gente, vai vendo aqui. Aqui na linha 10, ó. Aquele é um iaque. A carne, dizem que é gostosa, do pelo se fazem perucas. Mas se serve de montaria, professora, como é que a gente vai comer ele? Bem, primeiro serve para uma coisa e depois para outra. Vamos adiante. Ó, está perguntando sobre esse vamos adiante aqui, tá? Quando afirma vamos adiante, a professora pretende o quê? Trazer novas informações a respeito do animal, confundir o aluno quanto à importância do iaque, interromper o questionamento sobre sua contradição, tornar a aula mais dinâmica e atraente para as crianças ou estimular nos alunos a construção do pensamento crítico? E aí, gente, responda para mim. Letra C de casa. Interromper o questionamento sobre sua contradição. Eu marquei a alternativa C. Eu também marquei a C, prof. Muito bem, né? Então, vamos lá. A alternativa C é essa. Por exemplo, ela está falando, né? E aí, ela foi pega de surpresa pela Pelo pergunta, aluno. né? Pelo aluno. Fala assim, mas professora, se ele serve de montaria, por que a gente vai comer? Não é para protegê-los? Então, ela fala, vamos falar do outro animal. Então, ela queria o quê? Interromper o questionamento do aluno sobre a contradição dela mesma. Deu para entender? Primeira, vocês acertaram. Letra C. Maravilha. Certo? Vamos lá. Continuando aqui. Segunda questão. Quem lê para mim a segunda, fazendo o favor? Quer ler, Pablo? Que você pediu antes. Então, leia para mim, por favor, vida. Quando ouve que no futuro vai fazer a barba com um pincel de pelo de texugo, Arthurzinho avisa que pretende usar barbeador elétrico. A resposta do menino demonstra que ele... Certo. Então, olha só. Quando ouve que no futuro, né, vai fazer a barba com pincel de pelo de texugo, o Arthurzinho fala assim, não, lembra, olha só, ela falou assim, ó, cadê? Quem? O texugo? Para pincel de barba também, ele fornece o pelo para pincel de barba que o Arthurzinho vai usar. E o Arthurzinho falou o quê na linha 15? Que ia usar... Que não ia usar o texugo e sim barbeador elétrico. Exatamente.
Eles ainda protegendo os animais, né? A professora quer matar, comer, fazer um monte de coisa. Então, olha só. Então, vamos à segunda questão, certo? Quando ouve que no futuro vai fazer a barba com pincel de pelo de texugo, a Suzinha avisa que vai usar barbeador elétrico. A resposta do menino demonstra que ele, já se vê como um homem adulto, está desatento ao assunto da aula, rejeita a exploração da fauna nativa, prevê a utilização do eletrodoméstico ou desrespeita a autoridade da professora? E aí? A Letra letra D de C dado, também? letra D de dado. Sei de casa, eu acho. C. C. Exatamente. Ele falou assim, né? Gente, eu não vou usar o pelo do texugo. Deus me livre de vou maltratá-lo. Não é isso? Uhum. Concordam? Concordo, Então, prof. muito bem, vocês estão indo bem. Segunda é a letra C, ele rejeita. Sim. Então, quem é que está sabendo mais que a professora sobre a proteção dos animais? O próprio aluno. Os próprios Os alunos. alunos. A professora está por fora, né? O aluno superou o mestre. Exatamente, Cauã. A professora está por fora, não está sabendo de nada. No comentário sobre a zebra, respondendo a Beth, a professora diz: se fosse, não deixaria de ser comestível por causa disto. Disto, qual é a classe gramatical de disto? É uma preposição? É uma conjunção. O disto, ele substitui um nome, certo? É um pronome. Muito bem, Júlia. É um pronome, né? Então, ele está substituindo alguma coisa. O que ele está substituindo? O termo sublinhado é um pronome. Está substituindo a seguinte informação: a carne de zebra ser listrada, o couro da zebra ser listado, a zebra ser um animal camarada, a carne da zebra ser vista no açougue e a professora ter visto a carne da zebra. Então, vamos lá na linha 32, ó. Vamos lá. Aqui, ó. Querida, eu nunca vi carne de zebra no açougue, mas posso garantir que não é listrada. Se fosse, não deixaria de ser comestível por causa disto. O que é esse disto? Nunca vi carne de zebra. Não seria comestível por causa disso, o fato da carne ser listrada. Então, a carne da zebra ser listrada, o couro da zebra ser listado, a zebra, qual é dessas? Alternativa A, a carne da zebra ser listrada. Muito bem. Uhum. Então, essa é a substituição deste pronome aqui, certo? A carne da zebra ser listrada. Muito bem. Continuando. Quarta, na frase. Come-se os ovos e toma-se a sopa. Uma delícia, disse a professora. A separação silábica representa a intenção da personagem de despertar a fome para o recreio. Olha, a sopa de tartaruga é uma delícia. Então, ela separou a sílaba, né? Qual era a intenção da personagem? Despertar a fome para o recreio, fazer propaganda do novo cardápio, mostrar seu gosto por comidas raras, ironizar a inexperiência infantil ou reforçar a ideia de fazer um animal de comida? Reforçar a ideia de fazer um animal de comida. Também acho que a letra E. Olha, a sopa é uma delícia. Ela não já falou antes que muitos animais são comestíveis? Ela falou, come o canguru, come o iaque, come não sei quem, come não sei quem, come não sei quem. Então, ela está falando que é para comer tudo. Lembra? Sim. Então, quando ela diz é uma delícia, é porque ela está querendo despertar fome nas crianças? Não. Ela está fazendo a propaganda da sopa de tartaruga? Não. Ela quer mostrar o seu gosto por comidas raras? Não. Ela quer, reforçar a ideia de fazer um animal de comida.
Gente, o texto inteiro ela falou isso. Esse animal é bom para comer, esse animal é bom para comer, esse animal é bom para comer. Não foi isso? Uhum. Então, bora lá. Continuando. Corte para 2013, dialogando com outra realidade. A escola agora precisa refletir com estudantes sobre novos conceitos. Responsabilidade ambiental, valorização da saúde e do bem-estar coletivo. A partir de práticas alimentares, a professora de História de Drummond talvez entendesse de outra forma o amor dos animais. Então, nós temos um texto 2 aqui, ó. Benefícios da alimentação escolar vegetariana em São Paulo. 937 mil alunos são beneficiados com comida saudável e vegetariana. 88, então, por mês, o que aconteceu aqui no nosso texto? Menos 88 mil quilos de carne não foram necessários nesse dia, porque nesse dia a comida foi Desperdiçada? Vegetariana. vegetariana. Muito bem, eu queria saber se vocês estão prestando atenção. 200 mil, né? Menos 200 mil campos de futebol de área desmatada. Não precisou de menos 1,3 bilhão de litros de água consumidos, né? Aí eles fizeram a propaganda ali, ó, na escola, né? Uma alimentação vegetariana numa escola de São Paulo. E aí eles escreveram assim, ó, segunda sem carne, beleza? Aí colocaram os animaizinhos desenhados aqui, ó. Uma vaquinha, um porquinho, uma galinha e o peixe. O cartaz anuncia números alcançados por um projeto de merenda escolar da cidade de São Paulo. De acordo com suas informações, a quantidade de água utilizada demonstra que... Ó, tá aqui, ó. Essa é aqui a parte da água, tá? A quantidade de água utilizada demonstra que o cultivo de frutas e legumes exagera o seu uso? É o cultivo de frutas e legumes que exagera o uso da água? Não. Não. É o que exagera o custo da água? É as pessoas. É criar gado, né? Criar os animais, né? Eita. A população da cidade é a que mais precisa de água? É isso? Não. Ó, a quantidade de água utilizada, né? Nesse dia, não se usou isso aqui, ó. A quantidade de água utilizada demonstra que a população da cidade é a que mais precisa de água. Cada aluno gasta, em média, 2 litros de água na escola. A produção de proteína animal tem elevado custo ambiental? Ou a conscientização do uso de água é responsabilidade do governo? Então, eles fizeram aqui, ó, um dia só de comida vegetariana. E aí, com isso, eles conseguiram economizar o quê? Prof, repete que eu não ouvi. Nesse dia, eles fizeram um dia de merenda, né? O recreio deles foi comida vegetariana, certo? Uhum. Certo. Segunda sem carne, ó, foi um dia sem carne, tá vendo? Nesse dia, do dia sem carne, eles economizaram quanto de água? 1,3 bilhão. Tá bom. Então, a quinta questão é, de acordo com as informações do texto, a quantidade de água utilizada demonstra que a população da cidade é a que mais precisa de água. Cada aluno gasta, em média, 2 litros de água na escola. A produção de proteína animal tem elevado custo ambiental? A conscientização do uso de água é responsabilidade do governo. E aí? Letra D de dado. A produção da proteína animal tem elevado custo ambiental. Letra D. Muito bem. Por que eles economizaram aqui essa água toda? Porque o animal, ele, para viver, ele bebe muita água, né? Então, o que eles querem dizer com isso? Que a produção de proteína animal, para se produzir a proteína animal, precisa de muita água. Certo? Vamos lá. Sexta questão. Na linguagem não verbal do cartaz,
a representação dos 4 animais, olha eles aqui, ó, que formam as principais fontes de proteína da alimentação, tem a intenção de, ó, fontes de proteína, vaca, porco, galinha e peixe, certo? Então, ó, a representação desses 4 animais que formam as principais fontes de proteína tem a intenção de disfarçar a verdadeira aparência deles, caracterizá-los como seres sem emoções, provocar efeito de humor a partir da imagem, apresentá-los como o mesmo produto de consumo, sugerir a modernidade e os avanços obtidos no projeto. E aí, essa questão não é fácil. Letra D. Eu acho que é letra D, prof. Muito bem, olha Letra só. D. Isso, muito bem, olha só. Por que eles colocaram esses 4 animaizinhos aqui? Certo? Porque eles querem dizer, gente, vamos fazer um sanduíche vegano, vamos fazer um sanduíche vegetariano, que esse sanduíche vegetariano, esse sanduíche vegano, ele pode substituir a proteína animal, certo? Então, os 4 que aparecem aqui, eles têm a intenção de apresentá-los muito bem, como o mesmo produto de consumo, certo? Muito bem, essa questão não era fácil, não. Continuando aqui. Vamos ao texto 3. Que tal testar seus talentos como chefe? Para a hora do lanche, um hambúrguer diferente. Hambúrguer vegetariano integral de forno. Aí ele mandou os ingredientes, a massa, né? Daí tem tudo isso aqui, ó. 250 ml de água, um copo de farinha, um copo de trigo, aí falou um monte de coisa. Colocou o recheio, como que eu vou fazer o recheio para colocar nesse sanduíche, né? Um hambúrguer. E ele está falando as instruções de preparo, certo? Vamos lá. Então, eu não vou ler porque instruções de preparo, ele está ensinando como que faz o sanduíche, tá bom? E aí depois a gente volta para aqui no texto, quando for relacionado à pergunta, beleza? Então, bora lá. E aí ele continua aqui falando do preparo, né? Como que vai fazer, embrulha o hambúrguer. Tá. E ele diz aqui, ó. O tempo para preparar é 40 minutos, o tempo para cozinhar é 30, ele é fácil de fazer e serve para 6 pessoas, certo? Então, bora lá. 7ª questão. A receita é tão comum no dia a dia que costuma ser transmitida oralmente. Por suas características e objetivos, a receita culinária corresponde a um tipo de texto que... Bora lá. Ó, a receita é tão comum no dia a dia que costuma ser transmitida oralmente. Quer dizer, eu vou falando e você vai fazendo, certo? Por suas características, a receita culinária corresponde a um tipo de texto que tenta convencer que o prato é saboroso, pretende mostrar que cozinhar é fácil, explica a função de cada ingrediente, serve de propaganda de um produto, expõe os detalhes de um processo. Então, ó, a receita culinária é um tipo de texto que Ensina. A receita é para convencer que o prato é gostoso? Não. 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 Então, essa daqui já está fora. A receita é para ela... Quando a gente passa uma receita para uma outra pessoa, a receita serve para dizer que cozinhar é fácil? Não. Não. A receita explica a função de cada ingrediente? Não. Não quer dizer, você coloca maçã. A maçã, sabe? Ela tem vitamina A, ela tem vitamina C, ferro e zinco. A maçã, ela é muito importante para
diminuir as bactérias da nossa cavidade oral, e ela é muito boa para o intestino. Ele está falando isso, a função de cada ingrediente? Não. Não. Então, isso aqui já está fora. Então, ela serve de propaganda. A receita culinária é para fazer propaganda? Não. Ou a Não. receita culinária fala o passo a passo de um processo? Ela fala o passo a passo de um processo. Então, qual é a questão? Letra E. Letra E. Letra E, muito bem. Lembra? É isso aqui, ó. Primeiro ele fala quais são os ingredientes, depois ele fala, né? Ingrediente da massa, o ingrediente do recheio, certo? Uhum. E aí ele fala como que eu devo preparar. Então, eu estou dando passo a Passo. Posso. passo. Muito bem, Pablo. Professora, que era então, É o quê, Cauã? Não escutei. Travou seu microfone. E agora? Travou? em qual que era essa questão nossa, prof? Voltou, gente? O que voltou, prof? Eu voltei? Não, Tá prof, normal? mas você não, você estava normal. Era o microfone do Cauã. Ah, o Cauã que travou. Cauã, você quer fazer alguma pergunta, filho? Ele perguntou que questão é na nossa prova. Ah, depois eu vou ver. Só anotem aí, ó. Prova do Colégio Militar de Português 2017, a questão 7ª, letra E, beleza? 8ª. Palavras que expressam ordem ou determinação, tais como, ó. A gente já aprendeu isso, né? Despeje o leite no trigo. Misture bem os ingredientes. Deixe descansar por 1 hora. Embrulhe o hambúrguer no papel alumínio. Então, olha só esses verbos. Despeje, misture, deixe, embrulhe. Empregadas no texto são também frequentes aonde? Primeira coisa que eu vou perguntar para vocês. Qual é o modo desses verbos? O modo desses verbos é no imperativo. Muito bem. Modo imperativo. Despeje, misture. Muito bem. É o modo imperativo. Então, por que eu sei que esse é o modo imperativo? Porque ele está, digamos assim, dando uma ordem. Está assim, ele não está pedindo, por exemplo, por favor, dando uma certeza. Não, eu vou despejar, despejarei. E Exatamente. nem como Não tá. incerteza. Se eu despejar, não, ele está falando despeje. Despeje, né? Ó, muito bem, gostei, Júlia. Está indicando ordem. Nesses aqui, letra A, B, C, D ou E da questão da 8ª questão, qual dessas que usa os verbos assim também no imperativo? Bula de remédio. Letra B. Quem falou? B. Eu e o Ângelo. Muito bem, Júlia e Ângelo. Bula de remédio. Ele fala, a bula de remédio, ela fala assim, ó, né? Ela fala assim, ó, tome 2 comprimidos. Tome 2 comprimidos de 12 em 12 horas. Então, esse verbo aqui, ele está no... Imperativo. Imperativo. É um verbo que indica Ordem. 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 Beleza, galera? Gente, Beleza. terminamos por aqui. Ok? Parabéns. Deixa eu só apagar aqui.